Amigos da Rádio Fraternidade, abraço fraterno a todos os ouvintes e as nossas saudações em Jesus. Eu, Hélio Dias e Lenice Varanda, iniciamos hoje mais um programa na sua Rádio Fraternidade. Programa Vultos do Espiritismo. Vamos homenagear as grandes figuras do Espiritismo no mundo e no Brasil. Personalidades fundamentais na decodificação de nossa doutrina espírita e sua divulgação. A contribuição destas personalidades para o planeta Terra e o mundo espiritual reforçam a nossa convicção. A terceira revelação de Cristo é a porta para a grande renovação de nossa constelação crística. O programa é em capítulos semanais, apresentando a vida e obra dos grandes mestres do Espiritismo. Ave Cristo para os grandes vultos do cristianismo. Biografia de Leon Denis, uma série da vida e obra de Leon Denis em capítulos semanais. Segundo capítulo, a descoberta da doutrina dos Espíritos por Leon Denis. A origem de todos os nossos males está em nossa falta de saber e em nossa inferioridade moral. Toda a sociedade permanecerá débil, impotente e dividida durante todo o tempo em que a desconfiança, a dúvida, o egoísmo, a inveja e o ódio a dominarem. Não se transforma uma sociedade por meio de leis. As leis e as instituições nada são sem os costumes, sem as crenças elevadas. Quaisquer que sejam a forma política e a legislação de um povo, se ele possui bons costumes e fortes convicções, será sempre mais feliz e poderoso do que outro povo de moralidade inferior. Era seu hábito olhar com interesse para os livros expostos nas livrarias. Um dia, ainda com 18 anos, o chamado acaso fez com que a sua atenção fosse despertada para uma obra de título inusitado. Esse livro era o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Dispondo do dinheiro necessário, comprou-o e, recolhendo-se imediatamente ao lar, entregou-se com avidez à leitura. O próprio Leon Denis disse: "Nele encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas." O seu espírito, nessa hora, sentiu-se sacudido em face dos compromissos assumidos no espaço para iniciar em breve o trabalho de propagação das verdades kardecianas. Como tantos outros, disse ele, procurava provas, fatos precisos, de modo a apoiar a minha fé, mas esses fatos demoraram muito a chegar. A princípio insignificantes, contraditórios, mesclados de fraudes e mistificações que não me satisfizeram a ponto de, por vezes, pensar em não mais prosseguir as minhas investigações. Mas, sustentado como estava por uma teoria sólida e de princípios elevados, não desanimei. Parece que o invisível deseja experimentar-nos, medir o nosso grau de perseverança, exigir certa maturidade de espírito antes de entregar-nos aos seus segredos. Encontrava-se nos seus trabalhos de experimentações quando importante acontecimento se verificou na sua vida. Allan Kardec viera passar alguns dias na pacata cidade de Tours com seus amigos. Todos os espíritas turenses foram convidados a recebê-lo e a saudá-lo. Calamidades na França, berço de Leon Denis. A Guerra Franco-Prussiana eclodiu devido a grandes tensões entre a França e a Prússia na década de 1860. A França, sob o domínio do imperador Napoleão III, estava determinada
a colocar em xeque o crescimento da força prussiana e a vingar-se do que via como uma série de humilhações diplomáticas. A Prússia, sob o domínio do chanceler Otto von Bismarck, acreditava que uma guerra dos Estados alemães, liderada por ela contra a França, seria um ato decisivo para a criação de um Império Alemão unificado. O conflito teve início no dia 19 de julho de 1870, quando a França declarou guerra. O exército francês estava completamente despreparado e sofreu uma derrota desastrosa na Batalha de Sedan, deixando aberta a porta para Paris. Em 19 de setembro, os alemães haviam cercado completamente a cidade e começaram um cerco que duraria mais de 4 meses. Sem suprimento no interior do país, os parisienses sobreviveram se alimentando de cachorros, gatos e até da maioria dos animais do zoológico de Paris. As árvores da Champs-Élysées e dos parques foram cortadas e queimadas para combustível. Em 5 de janeiro, os exércitos alemães começaram uma série de bombardeios noturnos à cidade, que durava várias horas durante um período de 23 noites. Cerca de 12.000 bombas foram jogadas em bairros parisienses, matando cerca de 400 pessoas. Paris rendeu-se em 28 de janeiro, pondo fim à guerra. A derrota da França seguiu-se de uma revolta popular e da formação em março de 1871 da Comuna de Paris, um governo revolucionário formado por princípios anarquistas e socialistas. A Comuna foi derrotada de modo bárbaro em março de 1871 pelas tropas francesas sob o governo de Adolphe Thiers. Durante o curto tempo em que os comunas controlaram Paris, eles desmantelaram a coluna imperial da Praça Vendôme. A suspensão da comuna resultou em grandes danos à cidade. Os comunas incendiaram o Palácio de Tuileries, o Louvre e outros edifícios com atos de desespero durante as lutas contra as forças contra-revolucionárias. Em meio a estas turbulências políticas na França, Léon Denis tinha como hábito olhar com interesse para os livros expostos nas livrarias. Um dia, ainda com 18 anos, o chamado acaso fez com que a sua atenção fosse despertada para uma obra de título inusitado. Esse livro era o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Dispondo do dinheiro necessário, comprou-o e, recolhendo-se imediatamente ao lar, entregou-se com avidez à leitura. O próprio Denis disse: "Nele encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas." O seu espírito, nessa hora, sentiu-se sacudido em face dos compromissos assumidos no espaço para iniciar em breve o trabalho de propagação das verdades kardecianas. Chegamos ao final do programa Vultos do Espiritismo, com Hélio Dias e Lenice Varanda, apresentando a série Vida e Obra de Léon Denis. Voltaremos na próxima semana com o 3º capítulo da série Vida e Obra de Léon Denis. Capítulo 3, Viagens Educativas de Léon Denis na divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos vocês e Ave Cristo em nossos corações.